Fala, galerinha do sexto ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre vida e ambiente no planeta Terra. Os módulos dessa nossa aula é o 16, 17 e 18, volume 2, o grupo 2, a página é a página 174, né? Então, ciências para vocês hoje. O que a gente vai ver? A gente já falou isso em sala de aula, mas vale fazer uma revisãozinha rápida. A gente comentou sobre os níveis de organizações. Todo ser vivo do planeta tem uma organização, e a organização maior é a famosa biosfera, né? Como que funciona? Tem da menor para maior. Maior biosfera e a menor é o átomo, que é o nível atômico. Então, vocês estão acompanhando o desenho aí, vocês devem estar lembrados que de nível atômico eu vou para nível celular, nível tecidual, nível orgânico, nível sistêmico, até chegar ao organismo, no caso aqui representado por o nosso amiguinho, um lobo-guará. Vocês estão lembrados que a gente explicou lá o que é o lobo-guará, né? Isso é uma espécie nativa do Brasil, que vive no nosso ecossistema específico, que a gente vai estudar daqui a pouco, e vocês vão entender que ele, quando ele está em grupo da mesma espécie, macho, fêmea, filhote, vivendo lá no ambiente, a gente dá o nome de população, né? É claro que uma população não vive isolada sem as outras. Quando a gente coloca mais espécies de seres vivos vivendo no mesmo lugar, que nem no caso aqui desse desenho, população do lobo-guará, beija-flor, um pássaro, abelhas, vegetais, a gente começa a chamar de comunidade. E essa comunidade é aquilo que a gente vê no dia a dia na natureza, né? Outro termo ecológico aí que a gente está usando, ecossistema. O que é o ecossistema? São todos os organismos vivos participando aqui da sua comunidade, tendo interferência do quê? Dos fatores abióticos, os fatores não vivos, né? Como a água, o solo, o calor, sol, temperatura, o clima daquele ano, tudo isso influencia na formação do ecossistema. E é o que a gente vai falar bastante sobre hoje nessa aula. E a organização maior é a biosfera, onde a gente vai ter todos os ecossistemas dentro dela, cada um com a sua especificação, cada um com suas diferenças, né? É por isso que são os diferentes níveis de organização, né? Na sequência aqui. Então, a gente tem os ecossistemas no nosso planeta, a gente divide em duas partes. Os ecossistemas terrestres, que a gente vê todo dia, tá tudo bonitinho, né? E eles recebem a influência direta do clima, luminosidade, tipo de solo, nutrientes que tem nesses locais, e eles são interdependentes dos ambientes aquáticos, que é esse outro ambiente que a gente já vai falar já. O que é interdependentes? Eles dependem da quantidade de água em cada região. Se tiver muita água lá, vocês vão perceber que a vida vai aflorar, vai ficar bonito, fauna, flora, bem vistosa, né? Se falta água, a vida vai ficar árida, os desertos, ou no caso as geleiras que a gente vai ver lá mais para frente. Então isso tudo aí é interdependência dos ambientes aquáticos. Eu preciso ter o ecossistema terrestre junto com o ecossistema aquático. E aí o nosso ecossistema aquático é o quê? São aqueles ecossistemas associados à água doce, salgada, grandes ou pequenos, grande escala ou pequena escala, os oceanos, rios e lagos, tá? Que qualquer pocinha d'água aí a gente consegue encontrar ser vivo lá dentro, né? E, por incrível que pareça, a vida surgiu lá dentro desses ambientes, então lá é a maior parte de diversidade da vida, ou seja, a maior quantidade de espécies que a gente pode ter no planeta é no oceano, nos lagos, né, no ecossistema aquático. Então é bem interessante saber que eu encontro lá mais seres vivos dentro da água do que no ecossistema terrestre, tá? Vou entender um pouquinho o que é o bioma terrestre. Nosso planeta aqui no nosso mapa bonitinho, tá lá a distribuição dos principais biomas do terrestre. Aqui no livro são 8, né? 2, 4, 6, 8, isso. E a gente vai estar estudando todos eles nessas duas aulas que a gente vai ter aí. Mas o que é o bioma terrestre? A gente tem que entender que o nosso planeta tem uma distância do Sol, então isso causa uma luminosidade. A gente sabe que também essa luminosidade não chega
em todas as partes do continente igual. Eu tenho lugar que tem menos sol durante o ano inteiro, tem lugar que tem mais sol durante o ano inteiro, que é a linha do Equador, onde tem a maior incidência de luz, tá? Eu tenho a distância do Sol, que deixa a gente nem quente, nem muito frio. Isso é muito importante, por isso que tem vida nos nossos planetas e dos outros sistemas solares não tem. Eu tenho também a atmosfera, lembra lá do efeito estufa que a gente já comentou, que sem efeito estufa não tinha nem água líquida, não tinha vida, não tinha nada no nosso planeta, né? Tem a gravidade também, que a gente sempre falou da gravidade, lembra lá de cair as coisas por causa da força da gravidade? Então, tudo isso influencia na formação dos biomas, e essa questão de posição do Sol influencia na fotossíntese. O que é fotossíntese? É a quantidade de energia que chega do Sol para a gente. Lembra lá a cadeia alimentar, teia alimentar, que a gente já falou também um pouquinho para vocês? Quanto maior a fotossíntese, maior a diversidade dentro do bioma. Vou fazer uma comparaçãozinha boba. Daqui a pouco a gente vai ver a taiga, que é essa azulzinha aqui, ela está bem aqui em cima. Não pega sol, não faz muita fotossíntese, a vegetação é bem pequenininha. Aqui na linha do Equador, onde está a floresta tropical, pega muito sol. O que acontece? A floresta é grande, está cheia de árvore grande, muitos animais. Então é bem diferente, é bem visível essa questão de fazer mais ou fazer menos fotossíntese. Então, o conjunto de ecossistemas a gente dá o nome de biomas, biomas terrestres, né? E tem alguns nomes comuns ao planeta e tem alguns nomes próprios aqui dos biomas terrestres brasileiros, tá? Então, cada um tem a sua cada um tem sua característica, mais sol, mais calor, menos calor, neve ou não neve, que a gente vai estar discutindo nessas aulas agora. O primeiro que a gente vai ver é a tundra, né? Que vocês estão vendo aqui, que é a nossa amiguinha rena, tá lá na Suécia, que bonito lugar, né? Só que você percebe que a vegetação é bem baixa, você não tem árvores, você não tem grandes árvores aqui aparecendo, você não vê grande quantidade de água, é uma pastagem, né? O que acontece? Ela tá lá no extremo do nosso planeta, perto do Círculo Polar Ártico. E o que acontece lá? Muito frio, pouco sol, e ele dá umas características para esse local. E esse tipo de vegetação, aqui, esse tipo de vegetação a gente vai chamar de fauna. E flora, desculpa. A flora é formada de espécies de musgos e raras plantas lenhosas, ou seja, mais esse matinho aqui que vocês estão vendo, bem pequenininho, bem baixinho. Isso daqui, gente, só fica num período de 2 anos, 2 meses. 2 meses no ano, essa vegetação fica aparecendo. Os 10 meses que faltam aí do ano é gelo, só gelo, né? Tanto que o subsolo desse lugar aqui, ele fica congelado para o resto da vida. Ele está congelado nesse momento, ele vai continuar congelado. A gente chama de permafrost. O que acontece? Permanentemente congelado. Desculpa a gaguejada aí, que passou um carro aqui, eu assustei. E o que acontece com a fauna? A maioria de aves marinhas, lobos, roedores, raposas, renas, que a gente sabe mais ou menos como que é, mas a gente não tem isso perto da gente, então a gente não conhece. E é claro que isso está ligado com o clima e as outras coisas que acontecem no ano. Chover lá, chove muito pouco, tá? É mais o gelo que derrete e faz essa situação para vocês. O próximo bioma é a taiga. A taiga, o negócio já começa a modificar. Vocês estão vendo já essas árvores grandonas aqui, bonitas, né? E isso daqui vai deixar um ambiente bem diferente daquilo anterior. Floresta de coníferas. Coníferas são esses pinheiros, os cipresses que a gente conhece. O que acontece? As estações do ano são um pouquinho mais amenas. Neva bastante, chove pouco, faz pouco calor, só que os dias são mais longos, mais quentes, né? Diferente da tundra. A flora, ela é mais diversificada, tem árvores de grande porte, sequoias, cipresses, pinheiros, assim vai, formam grandes bosques. E tem uma característica bem legal que é isso daqui, ó, folhas em formato de agulha. Por que serve isso? Que não vai juntar a neve, então a neve fica fazendo peso em cima lá e vai quebrar as folhas, então ela não acumula neve, tá? A fauna também se caracteriza pelos alces, lobos, martas, linces e roedores. Isso daqui é bem legal, a gente conhece algumas séries, alguns filmes aí,
e é uma questão assim, você só está vendo a mesma espécie de árvore, né? Vocês estão vendo que a predominância de um pinheiro só e assim vai. Não é uma flora como a gente conhece da Amazônia. Gente, eu dividi esse vídeo em duas partes. A próxima aula a gente continua. Eu agradeço a atenção de vocês.